Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Então, vocês fizeram a nossa avaliaçãozinha já ali, né? Vamos fazer a correção delas. E a prova ali de vocês do sétimo ano começava com a questão assim: biomas são agrupamentos de ambientes terrestres que apresentam semelhanças entre si, com a fauna e floras típicas de determinadas regiões da Terra. A respeito dos principais biomas, marque V para verdadeira e F para falsa, tá? A letra A dizia assim: localizada no Canadá, no Alasca e na Europa, a taiga também é conhecida como florestas de conífera. Falsa, elas não são, não é uma floresta dessa característica dessa área, tá? A letra B: as florestas tropicais são compostas de grandes árvores que perdem as folhas durante o inverno. Verdadeira. Lembra aquela característica das plantas lá, que elas não são folhas perenes, né? Elas acabam caindo no outono para preservar a planta de danos que o inverno pode causar, de congelar as folhas, congelar a água. Então ela acaba perdendo as folhas durante o inverno. A C. A tundra é encontrada no extremo sul do planeta, onde a vegetação é densa, o clima é muito frio e ocorre 4 estações bem definidas. É falsa, tá? A tundra não é característica do sul do planeta, é característica do centro do globo. Campos são dominados por vegetação rasteira e no Brasil são conhecidos como os pampas. Verdadeiro, tá? Os pampas gaúchos aqui. Os desertos não são apenas quentes, como no caso do deserto do Saara, existem também desertos gelados, como os desertos da Antártida. Verdadeiro, tá? As grandes extensões congeladas da Antártida são consideradas deserto. A F. As florestas temperadas têm uma das suas principais representantes na região norte do país, a Amazônia. É falsa, tá, pessoal? É falsa. A Amazônia é uma floresta tropical temperada, tá? Então a letra F é falsa. Número 2. Leia as alternativas a seguir sobre as principais características dos biomas brasileiros. Em seguida, some os valores daquelas que são corretas para indicar a resposta. Então, a número 1. No Pantanal formam-se grandes agregações de aves aquáticas, principalmente durante o período de águas rasas na região. Certíssima, tá? A Amazônia é composta por uma vegetação muito densa com diversos estratos. Certíssima também. A caatinga caracteriza-se por apresentar várias espécies de árvores de grande porte. Falsa, tá? A caatinga é caracterizada por plantas de baixo porte, com pequenas áreas com algumas árvores de médio e grande porte. A 8. A Mata Atlântica constitui atualmente o segundo maior bioma brasileiro. Falsa, é o primeiro, tá? É o maior bioma brasileiro e o maior bioma do mundo, tá? 16. As árvores do cerrado em geral apresentam casca grossa e troncos retorcidos, provavelmente pelo excesso de nutrientes minerais no solo. Verdadeira, tá? Isso é pela grande carga mineral que tem no solo e você tem essa carga em grande quantidade nas plantas também, que elas agregaram isso como uma característica evolutiva para elas aguentar as estações de seca, né? As estações mais pesadas quando você tem um índice de chuva muito baixo. Número 3. Tem ali, observe as imagens a seguir, tá? Tem uma região de deserto e uma região litorânea ali, ó. Nas imagens vemos duas paisagens muito distintas, a de um deserto e a do encontro de águas de um rio com o mar. Sobre o que você conhece dos desertos, das florestas e de outros biomas da Terra, marque a única alternativa incorreta. A única que não está certa ali, ó. A letra A diz: o rio mostrado na imagem apresenta uma mata ciliar bem preservada que mantém as encostas protegendo-as do processo de erosão. Verdadeira. Ó, a mata pertinho da água ali, aquilo ali é mata ciliar, tá? Então tem uma grande quantidade de mata ciliar ali. No Brasil, o bioma da caatinga corresponde ao clima do deserto. É falsa, tá? Isso daí é a alternativa falsa que eu tenho, porque no Brasil aqui, o que nós temos de característica de deserto é a região norte e nordeste, tá? C. Os desertos apresentam espécies adaptadas a sobreviver grande parte do ano com pouca água. Verdadeira, tanto espécies animais quanto espécies vegetais, tá?
que se encontra algumas ali são plantas com grande quantidade de reter água dentro dela para poder sobreviver a essa grande estiagem. E os animais também, tá? Eles são animais bem adaptados a viver com pouca água. Em locais como a foz do rio, há uma grande diversidade de vida, pois se encontra água com as diferentes temperaturas e concentrações de sais. Verdadeira, tá? Nas foz dos rios, você tem uma diversidade de vida muito grande, porque você tem também essas diferenças de temperatura e uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos na água. Então é natural que você tenha também uma grande biodiversidade ali naquele local de vida. Letra E. O bioma Mata Atlântica corresponde à imagem que apresenta o encontro de águas do rio com o mar. Certíssimo, tá? Número 4. Errei a questão aqui. Número 5. Número 4. Ai, droga. Foi as duas ali. Número 5. O Brasil apresenta uma grande diversidade de ambientes terrestres e, mesmo dentro de determinada região, podemos encontrar diferenças marcantes entre um local e outro por se tratar de biomas diferentes. Complete as lacunas com as informações que estão faltando a respeito dos biomas brasileiros. A letra A é o Pampa, né, que abrange principalmente o sul do país, parte do Uruguai e da Argentina. Os campos são marcantes nesse bioma, também conhecido como campos sulinos. Letra B. O período das cheias, que vai de novembro a abril, é muito importante para a manutenção do equilíbrio do bioma Pantanal. Isso é característica do Pantanal, porque grande parte do bioma do Pantanal ele depende dessa cheia que ocorre, né, no período das grandes chuvas. Então, nesse período, os rios da região ficam cheios de partículas e isso serve de comida para os peixes, tá? E isso é muito importante para a manutenção do equilíbrio do local. A letra C é a Amazônia, é uma enorme floresta rica em espécies que habitam. Cerca de 10% das espécies das plantas do mundo podem ser encontradas nesse bioma, tá? Incluindo diversas plantas epífitas que vivem sobre outras plantas. Letra D, considerada a savana brasileira, nós temos o cerrado, né, que apresentam árvores espaçadas, intercaladas por uma vegetação bem rasteira. O período de chuva é bem marcante, assim como o período de seca, que vai de maio a setembro. A letra E, o bioma Caatinga, abrange a região mais seca do país e é considerado o principal bioma do Nordeste, tá? A temperatura varia durante o ano inteiro. Você tem duas estações bem definidas esse ano, uma que é quente e chuvosa e a outra que é quente e seca, tá? Número 6. Observe as características típicas de dois biomas brasileiros. Bioma 1. Baixo índice de chuva durante o ano, clima quente e seco, temperaturas anuais elevadas, baixa umidade relativa do ar, espécies com adaptação ao ambiente seco. Acabei de falar da Caatinga, né? Da questão anterior ali. Bioma 2. Duas estações marcantes, verões úmidos e quentes e invernos secos e frios. Dois períodos evidentes, tá? O das inundações e o da seca. E o solo pouco permeável. Isso é característica do Pantanal, tá? Então é a letra D, Caatinga e Pantanal. Porque você tem no Pantanal aquelas características, os verões são bem úmidos e quentes, os invernos secos e frios, e os períodos de grande índice de chuva e período de seca também, tá? Isso torna as características do solo pouco permeável. Então, determinadas regiões têm uma baixa permeabilidade do solo. Questão 7. O Brasil apresenta grande variedade de climas e solos, o que permite a presença de vários tipos de bioma, característicos das diferentes regiões. Aí eu tenho um mapinha ali, né, com os biomas continentais brasileiros e tenho ali os limites internacional, limite estadual e as diferentes tonalidades dentro desses biomas. Aí ele pede assim: sobre os biomas brasileiros representados no mapa, assinale V para verdadeira e F para falsa. O bioma indicado pela letra A é a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Verdadeira, tá?
O bioma Pampa é um tipo de campo com clima quente e seco, está representado no mapa pela letra B. Não, o Pampa é aqui embaixo, gente, é lá na letra E, tá? Então a B é falsa. O bioma C é representado no mapa, é o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro. Certíssimo, tá? A D, a Mata Atlântica, está representada no mapa como bioma D, e apesar de intensa exploração, abriga uma das maiores diversidades do mundo, tá? Verdadeira. Tanto que você tem todo um trabalho para reestruturar esse bioma da Mata Atlântica, tá? Para conseguir fazer ele reestruturar. Então, hoje, qualquer área que se identifica a presença do bioma da Mata Atlântica é tornada em área de preservação. E a área dela é muito grande também, tá? Ela passa por vários estados. Então, a D é verdadeira. A Caatinga apresenta paisagem característica de campo, está indicada no mapa como bioma E. Falsa, tá lá no E, a gente tem os Pampas. F, o bioma indicado pela letra F é o Pantanal e apresenta períodos de chuva e de seca bem marcante. Verdadeira, tá? É a região que você tem os períodos bem definidos de chuva e períodos bem definidos de seca. Número 8. Os biomas são agrupamentos de ambientes terrestres que apresentam semelhanças entre si, com fauna e floras típicas de uma determinada região da Terra. A respeito dos principais biomas do planeta, marque V para verdadeiras e F para falsas, tá? A letra A taiga também é conhecida como planície sem árvores e é um bioma cujas características não são encontradas em nenhum dos biomas brasileiros. É falsa essa afirmação, tá? Encontradas no Brasil, a letra B, encontradas no Brasil e em outros continentes, as florestas tropicais são compostas por árvores bem altas e com folhas perenes, verdadeiras, tá? Porque são as folhas perenes são aquelas folhas que se mantêm durante o ano todo. Então são características de florestas tropicais, tá? A letra C, em razão da posição geográfica do nosso país, não temos o bioma chamado tundra, próprio das regiões mais ao sul do planeta, onde a vegetação é densa e as estações são bem definidas. É falso, nós temos ambientes com característica de tundra, tá? D. Presentes em várias partes do mundo, a vegetação típica dos campos é rasteira, e no Brasil ela é conhecida como pampa. Verdadeiro. Letra E, os desertos não são apenas quentes como no caso do Saara, existem também os desertos gelados como o da Antártida. Verdadeira também. F, florestas temperadas são comuns em todo o mundo e no Brasil estão presentes no bioma amazônico. Falsa, não só no bioma amazônico, né? A gente tem a Mata Atlântica, também tem as mesmas características de florestas temperadas. Número 9, diz assim: a variedade dos biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Essa abundante variedade de vida, que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países mega diversos, né? Ou seja, com maior diversidade a nível de planeta. Sobre essa diversidade de organismos, foram feitas algumas afirmações. Analise-as e selecione as que julgar verdadeiras. Então tem mais de uma, né? A diversidade é um produto dos processos evolutivos, né, mediados por mecanismos de seleção natural. Verdadeira, né, pessoal? Porque a diversidade ela depende dos processos evolutivos. Quanto maior for a diversidade, melhor os processos evolutivos e melhor a adaptação dessas espécies no meio. A B, a alta biodiversidade nos trópicos é explicada porque os solos são ricos em nutrientes e por isso permitindo o estabelecimento de florestas de grande porte nessas regiões. Verdadeira. A C, então a A está certa, a B está certa. A C, existem grupos de organismos em que o número de espécies ainda não é totalmente conhecido. No Brasil, como os insetos. Em contrapartida, sabe-se que todos os vertebrados de fauna são conhecidos. É falsa, pessoal. Até comentei numa aula com vocês que nós temos várias espécies que são desconhecidas ainda, tanto de vertebrados, como de insetos, como de pássaros. Estão sempre encontrando espécies novas, tá? Então a C está errada.
A D, assim como a especiação, a colonização de novas áreas é um processo que diminui a biodiversidade. Está errada. A colonização melhora, aumenta a biodiversidade do local. Aí, extinção, perda de habitat e competição por espécies introduzidas, né, que não são nativas, estão entre os fatores que conduzem à perda da biodiversidade. Essa é verdadeira, pessoal. A gente tem um exemplo muito bom aqui do Java porco, né, que tem aqui, que você tem a caça regulamentada para controlar essa população, porque são bandos muito grandes, até com 100, 150 indivíduos, e eles depredam muitas áreas, tá? Principalmente plantações, áreas fechadas, plantações de milho, de soja, quintais, sabe? Então isso tem uma perda de biodiversidade pela introdução dessa espécie que a gente chama de espécie exótica, né? Que o javali foi trazido para o Brasil, ele não é um animal nativo do Brasil e ele não tem predadores naturais aqui, porque os predadores naturais do javali é o leão, tá? Então ele não tem predador natural aqui. A onça, que é o nosso maior felino daqui, que é carnívoro, ela não consegue com o javali apenas com algum filhote, alguma coisa se pegar, mas como eles andam em bandos, é muito difícil um animal, uma onça, por exemplo, que é um animal que é solitário para caçar, né? Então é muito difícil ele conseguir combater isso, tá? Então por isso que nós temos assim essa ação humana aqui no nosso caso para diminuir a incidência desses animais para manter a nossa biodiversidade, porque eles atacam tudo, tá? Eles não têm distinção, eles atacam tudo. É o melhor exemplo que a gente pode ter aqui na nossa região. Aí a número 10 diz assim: analise as descrições dos biomas e as imagens e relacione corretamente o nome deles às suas características. Eu tenho ali uma imagem em cima ali, ó, bioma com período de seca e outro de cheia. No período de chuva intensa, muitas plantas ficam submersas na água e os animais se refugiam nas partes mais altas. Enquanto as chuvas diminuem, chega a época das secas, a água baixa, as áreas antes inundadas tornam-se ricas em matéria orgânica que servem de adubo para as plantas. Nessa época as plantas rebrotam e os animais retornam para as partes mais baixas. Isso é uma característica do Pantanal, tá? E a imagem de baixo ali, ó, bioma com clima frio e úmido, caracteriza-se por campos abertos em áreas planas, com diversos tipos de gramíneas. Porém, também ocorrência em regiões mais altas, em que é possível encontrar araucárias. Isso é característica dos pampas, tá, pessoal? Certo? Então tá aí a nossa correçãozinha da avaliação. Eu vou ver se eu consigo anexá-las para vocês no material ali. Fiquem bem, um grande abraço, um beijo, até a próxima aula.